Olá pessoal, vamos reativar nossos vídeos agora a partir desse final de ano. Obrigado por todos aqueles meus inscritos que me apoiaram nessa fase que eu passei de problema que eu tinha no pescoço. Eu estou bem melhor. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso trabalho de divulgação para transmitir conhecimento ao cidadão de bem, aos advogados, todos aqueles que querem ter conhecimento na área de direito de trânsito. Vamos lá. Objetivamente falando, é o seguinte: acontece que tem o acidente de trânsito e ocorre em decorrência de a pessoa ter bebido. Então a pessoa bebeu, foi constatado álcool no sangue e ocorreu um acidente com morte, com resultado morte. Tem que tomar cuidado que nem sempre, quando a pessoa está envolvida num acidente, não basta tão somente ela ter ingerido álcool. Tem que haver uma prova pericial de que o fato daquela pessoa envolvida no acidente, o fato dela ter bebido, foi o motivo do acidente, o chamado nexo de causalidade. Quem não sabe o que é nexo de causalidade, pesquisa no Google. É mais assim, o motivo do resultado morte foi por causa que eu bebi? Porque nós temos situações que a pessoa que bebeu, ela estava dirigindo na via correta e alguém entrou na contramão, bateu de frente e morreu. Ah, então o culpado é aquele que bebeu. Tá, mas a pessoa veio na contramão. Então não é porque a pessoa bebeu que ele foi o culpado que a pessoa bateu e morreu. Infelizmente é isso. É lógico que a gente se condói pela pessoa, pela família daquela pessoa que veio a falecer. Mas não é porque a pessoa bebeu que ele morreu. Ele morreu porque ele entrou na contramão. Tá? Isso é um nexo de causalidade que não se evidencia. Mas, o que tem acontecido geralmente nos processos é que quando ocorre o processo criminal, as pessoas elas vão se defender, vai tentar, a defesa vai correr no sentido de uma defesa onde houve uma culpa. A pessoa assumiu, uma culpa consciente, ela assumiu o risco de dirigir alcoolizada. Muitas vezes o Ministério Público ele vem acusando só no sentido culposo, outras vezes no sentido doloso, para tentar levar a pessoa, né, o réu, para o tribunal do júri. Então tem uma discussão nesse sentido. Mas quando ocorre a condenação pelo homicídio culposo, em média de 2 a 3 a 4 anos. Então o cumprimento da pena, quando a sentença é até 4 anos, ele já se inicia no regime aberto. Não quer dizer que ele não pode vir a ficar no regime fechado, se descumprir as exigências que o juiz sentencia, por exemplo, não sair de novo alcoolizado, não ficar em certos locais após as 22 horas, se ausentar da comarca por mais de um mês ou 15 dias sem avisar o juiz, não comparecer no cartório informando seu endereço, onde está trabalhando. Se ele não cumprir essas exigências, ele vai receber uma ordem judicial de prisão. Ele vai passar por uma audiência de justificação e o juiz vai ver se concorda ou não. Geralmente o juiz concorda, penaliza. A audiência de justificação é isso, ele é recolhido, é preso, o réu é preso e aí ele tem que se justificar nessa audiência de justificação. Porém, o que tem acontecido é que quando a pessoa ele recebe uma penalidade de 3 anos pela morte, o resultado morte, onde ele foi reprovado no exame de etilômetro, a pessoa fala bafômetro, mas é etilômetro. Então ele fica assim, ele fica lá 3 anos, essa é uma sentença de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio, sentenciado,
mas cumprindo o regime aberto. Quer dizer, não é que ele não, porque ele não foi preso, que ele não foi sentenciado. Ele foi sentenciado a um regime aberto que pode regredir em desfavor dele, ele pode vir a ficar preso, como eu falei. Tá? Ele só começa a cumprir liberdade. Bom, de acordo agora com o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vocês podem pesquisar o recurso especial, RESP, 1.866.080, 1.886.080. O que é o recurso especial? É quando ele é discutido no STJ, porque é matéria de STJ, tá? Recurso especial. Recurso extraordinário é recurso no STF. Esse aqui foi o recurso especial. Foi então julgado que nessa situação, geralmente o réu, quando condenado na esfera penal, ele também tem um processo de suspensão de CNH administrativo, que não se confunde com o processo judicial. E também tem uma sentença, quando é o caso, nesse caso específico, que é o crime de trânsito, ele tem uma suspensão do direito de dirigir no âmbito criminal. É uma sentença judicial. Então ele tem uma sentença judicial que não se confunde com o processo administrativo. Tá? Tem pessoas que, não, já estou sentenciado aqui. Então, quando a pena, ela geralmente estava assim, 2 meses, 6 meses, 4 meses, então ele tem uma pena de condenação judicial de 4 anos, de 3 anos, e 3 meses de suspensão de direito de dirigir na esfera judicial. E aí corre o processo administrativo também. Quando não, muitas vezes o Detran nem instala o processo corre só no judicial, por causa da questão do homicídio. Então, tem muita divergência. Mas teria que ser assim. Qual é a lei? Então, o problema é que no direito de trânsito tem muita divergência. Nem todos os Detrans estaduais, ou a Ciretran, a questão municipal, age igual. Tem bastante divergência. Não está totalmente uniformizado. Então, pode ser que tenha esse processo de 1 ano de suspensão administrativa e tenha 3 meses na sentença judicial. Ele vai ter aqueles 3 meses, vai ficar absorvido o tempo de cumprimento pelo 1 ano. Aquele tempo é absorvido. Qual é o entendimento agora do recurso especial? Que o tempo que ele vai ficar sob sentença de não poder dirigir no âmbito criminal é que vai ser o tempo da condenação, entendeu? Então, aquele período da suspensão de 1 ano administrativo que virá, ele vai ser absorvido pelo tempo do cumprimento da sentença judicial. Então, assim, se você for condenado a 3 anos e meio de sentença criminal, mesmo que você cumpra em regime aberto, você também não vai poder dirigir nesses 3 anos e meio. Então, nivelou. O tempo de cumprimento de suspensão do direito de dirigir seria, teoricamente, de 1 ano. Ou um tempo menor. Mas não. Agora, então, ele vai ficar... Qual o tempo de sentença criminal? 3 anos e meio. Então, ele vai ficar 3 anos e meio também sem dirigir. Em casos mais graves, que se vier a ter uma condenação de 8 anos, de 9 anos, 7 anos, ele vai ter o quê? Ele vai ter o quê? Ele vai começar a cumprir o regime fechado, mas ele vai ter um benefício de progressão de regime, ele vai começar a cumprir em semiaberto, em regime aberto, mas também não vai poder dirigir. A suspensão do direito de dirigir agora, no âmbito criminal, na sentença judicial, ela será igual ao período da sentença criminal. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? Vai absorver o cumprimento da sentença no rito administrativo. Então, se você pegar 2 anos e meio de sentença criminal na suspensão do direito de dirigir, e você tiver o cumprimento da suspensão, você, teoricamente, você vai entregar a sua carta vai estar apreendida. Mas você deve consignar junto ao Detran, junto ao seu advogado ou você mesmo, e trazer essa sentença judicial, apresentar junto ao Detran e pedir, requerer da forma correta, certamente o seu advogado vai saber fazer isso, e pedir que esse período de 1 ano seja absorvido pela pena maior, porque senão você vai cumprir a pena judicial e depois, como o processo demora 5 anos para prescrever o administrativo, o Detran pode entender que depois dos 3 anos mesmo tem que cumprir mais 1 ano. Então, como você tem a pena maior no judicial, você pode, através do seu advogado, requerer, então, a unificação das penas, com base na pena maior, que é de 3 anos e meio.
tá? Então a coisa ficou bastante difícil agora. Aí tem a questão do trabalho. A questão do trabalho você pode, evidentemente, em qualquer tempo da ação penal, você pode requerer, caso você consiga um emprego lá depois de 2 anos, um emprego que você precise para trabalhar, você pode tentar, através do seu advogado, requerer uma medida diversa da suspensão em função do trabalho, tendo em vista filhos, família, mas aí já é uma outra petição judicial que você pode tentar. Porque nesse caso, a sentença criminal é uma, a suspensão do direito de dirigir por força judicial é uma medida, tá? Que cabe uma discussão. Eu entendo que cabe discussão, tem quem entenda que não, eu entendo que cabe. Porque não é a sentença, tudo que é acessório à sentença, no plano da execução penal, cabe discussão a qualquer tempo. E isso se for comprovado a necessidade, principalmente de motorista profissional, eu entendo que cabe uma discussão se for comprovado a necessidade de trabalhar, mas que efetivamente você tem um emprego, você tem um trabalho e você está impedido. Eu acho que cabe uma discussão. Tá? Mas essas mudanças fazem parte do RESP 1.866.080. Tá bom, pessoal? Doutor Adam, site direitodetrânsito.com.br. Abraço, até a próxima.